Comovida e o meu clamor. Olá, aqui é a Raquel, aqui é a Maísa. Chega Está começando mais um Connection, o podcast de Connection. E hoje a gente vai com um tema muito interessante, muito legal. Qual é o tema? Terapia e Bíblia. Conflito ou conflito? Sejam sobre minhas tuas mãos a me socorrer. Afasta de mim todo o peso do desvanecer. Eu quero estar na tua direção, sempre te amar, sem fazer acepção. Tenho desejado a tua retidão. Tenho resistido mal por tua salvação. Pois na tua lei, Senhor. E a gente te trouxe aqui porque a gente acha que através da sua fala, através do seu conhecimento na área, muitas pessoas vão abrir a visão, vão ter a mente mais aberta para conseguir entender sobre a psicologia, sobre a terapia, que não é tudo isso que é falado por aí. Então a gente quer que você se sinta à vontade para responder da forma que você quiser. O que você vê que não é viável, sinta-se também à vontade para não estar respondendo. Ah, tá bom. Então pode deixar que eu vou responder as perguntas. E o melhor de tudo é tirar esses mitos, desmistificar esses tabus. Ah, crente pode fazer terapia? Será que crente pode? Tem muitas pessoas que falam, o psicólogo é Deus. E hoje a gente vem falar sobre isso. Será que só Deus é o psicólogo? Como que funciona essa questão? Exatamente. Isso é muito importante, porque é tão... como posso dizer? É tão convicto isso, né? Mas ainda hoje, no século XXI, 2024, ainda existe muito tabu. Muitas pessoas sofrem com isso dentro da igreja pela falta de conhecimento sobre isso, né? E eu acredito que esse podcast vai ser muito edificante. Então já pega seu papel, sua caneta, não deixe de prestar atenção e anotar o que... Entender, aprender... Estamos aí pra isso. Pra sair daí edificados. Então, primeiramente, a gente queria começar entendendo quem é a Bárbara, por que que ela escolheu esse curso, né? A gente quer saber mais ou menos, começando por aí, quem é a Bárbara, o porquê desse curso, fez algum curso antes e quis depois conhecer psicologia, como que foi essa caminhada? Bom, a pergunta quem é a Bárbara... quem faz terapia já imagina que é muito difícil falar sobre si mesmo. Por quê? Porque a gente costuma mais falar sobre as pessoas. Então agora eu vou precisar de uma pausa aqui para definir quem eu sou. Vamos lá. A Bárbara tem 30 anos, é formada desde 2018. Atuo desde 2018, mas bem antes de eu decidir fazer psicologia, como toda adolescente, eu quis ser um monte de profissão que vocês imaginam. Até aeromoça. Ai, que legal! Aeromoça, quis ser chefe de restaurante. Eu quis um monte de profissão. E quando eu fiz 18 anos, eu optei por fazer direito. Mas eu não gostava de direito. Sabe por quê que eu fui escolher direito? Porque na época, na minha sala de aula, no ensino médio, tinha um monte de gente que estava visitando tribunais. A escola, quando os alunos... No ensino médio, né? Visita as faculdades. Tem as feiras de profissões. E aí tinha um monte de gente escolhendo direito e eu realmente achava muito bonito. Porém, desde os 15 anos de idade, eu já lia muitos livros de psicologia. Então, eu amava psicologia, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, e agora? Para onde eu vou? E escolhi direito. Ali naquela dúvida, meu Deus, e agora? É bonito ser advogado? Como será que eu vou lidar com psicologia? E acabei fazendo uma escolha errada. Então, fui fazer direito, fiz 2 anos e meio. Porém, a pior coisa é a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Então já vai para os jovens que estão ouvindo, os ouvintes que estão ouvindo. Bateu ansiedade, você tem que ter calma. Pesquisar, procurar e ver se é aquilo mesmo que você quer. Não ir pela influência dos outros.
o que acabou acontecendo comigo. Então, com 2 anos e meio, eu desisti da faculdade de Direito e aí sim eu entrei em Psicologia. Que mudança drástica, né, Bárbara? Foi. Quando eu fazia Direito, quando eu comecei a perceber que eu não estava querendo mais ir para a faculdade de Direito, quando os professores falavam na questão assim de divórcio, dividir os bens, e todo mundo falava a porcentagem que vai ficar para cada parte do casal, e eu estava lá refletindo, mas e a questão emocional do casal, como que fica? Ai, que lindo. Então, querendo ou não, sempre teve uma pintada ali da área de psicologia em você, né? Sim. Em Direito a gente tem Psicologia Jurídica, e a aula de Psicologia Jurídica eu estava lá, com o olho aberto, não perdia nada. Tudo que a professora falava, agora em Direito eu já tinha aquela... não sei, eu não gostava de estar lá. Sim. Agora a Psicologia Jurídica... Era mais porque de repente ia na onda, ou porque de repente isso dá dinheiro, ou isso é algo bom... Né? Isso, nossa, ser advogada, olha que título, que status, era mais nesse sentido? Porque tinha muito, hoje em dia eu acredito que nem tanto, mas naquela época tinha muito estereótipo, o advogado, a advogada, ser sim. juiz, concurso. E então, pelo menos a escola que eu estudei, eles direcionavam, eu creio que é muito errado fazer isso, mas direcionavam os alunos nas excursões para tribunais, faculdade de Direito, quando na verdade eles deveriam abrir um leque mais de possibilidades, né? Então ficava muito focado. Então eu creio que eu fui influenciada por isso. Mas eu acredito que não foi um tempo perdido. Sim. Como eu costumo dizer, aprendizado nunca é demais. É demais. Outra coisa, Bárbara, é que você nessa época já era da igreja, certo? E quando você teve essa opinião de querer mudar de curso de Direito para Psicologia, você pediu algum direcionamento para o Senhor? O Senhor te deu alguma direção que, sim, era para você fazer Psicologia e não Direito? Sim, eu orei bastante. Eu não fui também mudando do nada. Não, eu orei. Pedir direção ao Senhor, e uma coisa que eu tenho comigo é que as coisas de Deus, elas trazem paz ao coração. Ou seja, quando eu fui fazer a matrícula de Direito, por mais que eu fiz uma escolha errada, eu não senti aquela paz. Ou seja, eu fiz uma escolha, mas não senti aquela paz. Porém, quando eu fui orando, pedindo direção ao Senhor, Deus, eu quero fazer Psicologia, eu errei na minha escolha, agora... Então eu fui sentindo uma paz, sabe, uma tranquilidade, uma alegria. Então foi a confirmação, foi os sinais que eu senti do Senhor, que Deus estava me direcionando também para isso. Que bênção. Bárbara, e nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Qual é a sua faixa etária? Eu tinha... No início da faculdade de Psicologia. Eu entrei com 18 em Direito, 18, 19, eu tinha 21. 20 para 21 anos. Que legal. Bem novinha. Bárbara, e como que você fez para conciliar, né, a questão de escolher a faculdade de Psicologia com a igreja, com as crenças, mitos? Como era isso dentro da sua igreja? Era tranquilo? Dentro da faculdade? Como que era esse universo? Bom, eu sou crente desde que eu nasci, então eu sempre tive esse pensamento. Um dia, quando eu entrar na faculdade, eu sei que eu vou lidar com muitas diferenças. Vai ter pessoas de diversos tipos de religiões, então eu tenho que me fortalecer espiritualmente. Então eu sempre tive o pensamento, por mais que eu estou trabalhando, eu vou estudar, mas eu não posso deixar de ir na igreja. E é até engraçado, porque quando eu conto isso hoje, eu penso assim, meu Deus, como eu conseguia? Mas eu fazia de tudo, sabe? Por exemplo, eu estudava, teve uma parte da faculdade que eu estudava de manhã, e trabalhava à tarde, saía à noite, e tinha a época da faculdade que eu inverti o horário. Comecei a trabalhar de manhã até às 3, e 4 e pouca eu tinha que estar na faculdade ou estágio. Então, por mais que eu não conseguia, às vezes, pegar o horário do início do culto da tarde, mas eu fazia questão de passar na igreja. E às vezes tinha sempre uma obreira, alguém lá. Eu falava, irmã, ora por mim, abre uma palavra, né? Como se fosse uma pregação ali, porque eu não queria deixar de ter esse contato. Era sede, né? Era sede.
E depois a gente começou a ter um grupo na faculdade, era como se fosse um encontro de cristãos de diversas igrejas, que a gente se reunia durante o intervalo para ler a Bíblia. Assim, Como se fosse uma célula na escola, né? como se fosse uma célula. Então isso ajudava muito, sabe? Mas era o propósito que eu fiz com o Senhor. Por mais que meu tempo estava super apertado, eu encaixava assim qualquer parte do meu dia para dedicar a Deus. Isso é muito importante, porque você vê como o jovem se perde nesse sentido. E essa questão estratégico, né, de ter esse ponto de encontro dentro da faculdade, porque a porcentagem de jovens que, né, como a gente já citou em outro podcast, de jovens que se desviam dentro da faculdade por falta de estrutura, de conhecimento de Deus, ela é gigantesca, e isso é muito legal. Eu lembro que no meu ensino médio, a gente tinha uma célula, e a gente chamava de Aviva ETEC, e era uma bênção, assim, porque às vezes, realmente, a demanda do nosso tempo é muito gigantesca, e a gente esquece, né, ou deixa pra depois aquilo que não deveria ser deixado pra depois. Exatamente, então eu fazia isso durante a semana, passava na igreja, recebia a oração, tirava o tempo ali para orar. Muitas pessoas falam assim, mas ora em casa, mas eu tinha esse compromisso, essa sede de estar lá. Por quê? Qual era o objetivo? Por que eu estava fazendo faculdade? Porque foi Deus que me abençoou, né, ter essa oportunidade. Então, eu dedicar tempo para estar na igreja era nada mais, nada menos como uma forma de gratidão. Que lindo, Bárbara. Então tá aí também mais uma dica para os jovens, né, que fazem faculdade ou que pensam em fazer, dedicar o tempo ao Senhor, por mais que seja pouco, né, porque a gente tem um costume, na verdade, de falar assim, a vida é tão corrida, não tenho tempo para tirar pro Senhor, mas na verdade a gente não tem prioridade de tirar tempo pro Senhor. Isso é verdade. Né? Então uma coisa que eu até admirei na sua fala e no que você fez foi priorizar o Senhor, por mais que o tempo estava corrido, que você tinha que entrar no trabalho, depois tinha que entrar na faculdade, você priorizava o Senhor. Isso é muito lindo de se ver, né? Porque hoje em dia é bem difícil, a gente prioriza muitas outras coisas e acaba esquecendo às vezes o Senhor. E é bíblico, né? Buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Exatamente. Eu lembro uma vez, assim, específico, isso me marcou muito. Eu, por mais que eu também dedicava esses tempos, por mais que curto que fossem, eu comecei a sentir falta não apenas de estar na igreja, mas de fazer algo para o Senhor. E eu comecei, meu Deus, e agora? O que eu posso fazer para levar o Senhor para outras pessoas também? Porque na época o Expansão saía muito para evangelizar, e nem sempre eu podia estar junto, por causa da faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a escrever versículos bíblicos, uma cartinha. Por exemplo, eu fiz uma conta, se eu conseguir escrever 10 cartinhas e conseguir entregar essas 10 cartinhas para 10 pessoas evangelizando, por mês eu vou ter evangelizado tantas pessoas. Que legal. Então, era assim, no meu percurso eu pegava 3 ônibus para ir para a faculdade, então eu dividia 5 para cada ônibus, às vezes. Eu fazia, Ou seja, eu fazia você tinha isso. propósito, né? E isso é muito importante. E é muito legal ver todo esse processo aí de formação seu. Mas a gente entrando, né, na área aí que você escolheu. Bárbara, por que você acredita, né, não só como psicóloga, mas como cristã, por que a terapia ela é importante? A terapia é importante porque é uma forma de conhecimento. Eu até brinquei falando, quando vocês me perguntaram quem é a Bárbara. E realmente é muito difícil a gente falar quem somos nós. Então a terapia é importante para o autoconhecimento. Você pode falar, mas eu me conheço. Mas faça essa pergunta para você aí agora. Meninas, se eu perguntasse para você, quem é você? Não dá um medinho, né? Não dá um negócio, ai meu Deus, e agora o que eu falo? A primeira coisa que você responde meu nome é tal, minha idade é tal. Eu acho que eu sou assim, eu acho que não. E é bem difícil a gente se descrever por completo, né? Exatamente. Então, quem sou eu vai muito além do nosso nome e da nossa idade. O quem sou eu, ou seja, a terapia, o autoconhecimento, como eu ajo diante de tal situação, eu sei identificar o que eu sinto, eu sei dar nome para os meus sentimentos, o que eu penso de mim no futuro, quem eu era no passado. Mas talvez quem eu era no passado me machuca, mas qual o impacto que isso tem hoje?
Então, a terapia é importante, em primeiro lugar, para a gente se conhecer. E a questão dos limites também, né, Bárbara? Sim, porque quando a gente se conhece, a gente sabe identificar os limites. É tipo, se tal situação me machuca, então eu vou ter os meus limites. O quê? Vou me distanciar dessa situação, vou saber lidar. E entre outros tipos de limites também. Sim, e é como a gente falou no início, né? Ainda hoje isso é um tabu. Muitos crentes, muitas pessoas cristãs, evangélicas, até mesmo quem não é, né, cristão, fala sobre isso, sobre não, terapia é pra quem tem problema, é pra quem tem isso, pra quem tem aquilo, mas é muito mais além que isso, né? Como você falou, é um autoconhecimento também. Então isso é muito importante as pessoas entenderem que não é só pra quem tem algum tipo de problema, até porque todos nós temos problemas. Isso é verdade. Todos nós temos coisas que nós vamos enfrentar na vida. Não, e isso vai além de transtornos ou doenças Exatamente. mentais, né? Porque o autoconhecimento, ele pode ser tão lindo como pode ser destruidor, né? Porque é muito fácil a gente falar das nossas qualidades, mas a gente conhecer que nós somos seres humanos ruins, que nós desejamos o mal, sim, que nós somos seres humanos que precisamos ser moldados, que precisamos ser, né, construídos, e sem contar que nós somos, muitas das vezes, coisas que nós não gostamos de outras pessoas. Então, são diversos fatores, né, que nos levam a, como você diz, impor um limite, conhecer sobre nós mesmos. Sim, por exemplo, se eu falar, eu não gosto de tal pessoa, tem pessoa que vai falar assim, nossa, eu não posso falar isso, mas as emoções estão aí, você precisa identificar. Tá, você não gosta de tal pessoa, mas o que isso acarreta, o que vai trazer de consequência? Então, é necessário entender o porquê que talvez você não gosta da pessoa. E às vezes eu até tive uma experiência com uma paciente que ela falava, eu não gosto de fulana. Mas ela nem conhecia. Como ela não gostava? Então, trabalhando esse lado do não gostar, no final das contas ela falou, que eu gosto. É bem interessante que a gente acaba se autoconhecendo, né? Sim. E, Bárbara, como que a gente pode fazer para escolher o terapeuta certo? Raquel, eu vou dar uma pausa aí na sua pergunta, que eu acabei não respondendo tá bom, a perdão. pergunta anterior. Sobre esse tabu no meio cristão sobre psicólogo. Sim. Tem um versículo em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, que diz assim: o homem que não controla o seu espírito, ou seja, as suas emoções, é como a cidade derrubada. Ou seja, aí está a maior reflexão, que é possível sim a gente cuidar das nossas emoções, e senão a gente é destruído. Sim. Então, é real mesmo esse negócio de, crente não faz terapia, crente não passa no psicólogo. Inclusive, quando eu estava fazendo aquela transição de curso, eu fui até a igreja e falei, irmã, eu tô mudando de curso, né, ora por mim. E aí ela orou e tal, e no final ela perguntou, não faz terapia, crente não passa no psicólogo, inclusive. Repreendido em nome de Jesus. Tô toda arrepiada. Meu Deus! Né? Psicólogo é Deus. E a gente vê que realmente... É uma ignorância, né? Uma falta de conhecimento. Porque se as pessoas realmente conhecessem o sentido da terapia e o que é ela, entenderiam que isso não diminui o nosso Deus. Exatamente, né? Exatamente. Isso não descaracteriza o poder dele ou quem ele é sobre as nossas vidas. Mas é um sinal até de como o Senhor nos usa para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Sim, só pelo fato de Jesus falar amar o próximo, já está falando sobre a questão da terapia. O que envolve o amor? Né? Qual impedimento você tem de amar o próximo? Não sei. Então preciso me conhecer para saber. É um processo. É um processo. E às vezes não é assim, da noite para o dia, simplesmente vou amar. Realmente. Até porque o amor que a gente fala de sofrer, se portar tudo pela pessoa, vai muito além de 2 horas em um culto, né? Tá cumprimentando o irmão e dando a paz. Exatamente. O perdão também. A gente, acho que o que mais acontece nas sessões de terapia você perdoou? Perdoei. Mas perdoou de boca. Daqui a 2, 3 sessões... porque o fulano não sei o que e tal coisa. Ou seja, será que houve um perdão? Porque o perdão nada mais, nada menos é do que você lembrar sem dor. Exatamente.
É aquela cicatriz, ela tá literalmente curada, Tá né? curada. É que nem superar situações. Ah, não, mas eu superei. Não vou precisar. Não preciso pontuar, não preciso falar. Sendo que, na realidade, o falar é importante, né? Sim, e a gente chama, né, a terapia como a cura pela fala. Só de você falar, de colocar para fora, você começa a dar conta de si. Uau. Bárbara, e tudo isso é muito importante. E assim, falando e não falando, mas se fosse assim, pra você pontuar 5, 4, 3 coisas que você acha importante dentro da terapia, dentro desse contexto, assim, pra uma pessoa fazer, né, no convívio cristão, quais seriam as dicas? Como ela deveria praticar? Isso. Bom, primeiro, quando ela vai procurar um psicólogo, já pegando a pergunta da Raquel, ela precisa sentir à vontade com o psicólogo. Porque a gente chama isso de transferência e contra-transferência. Ou seja, da mesma forma que o psicólogo se identifica com você, você também se identifica com o psicólogo. Por quê? Porque isso abre bastante o leque é como se... vocês não estão fazendo eu me sentir à vontade de estar aqui? É a mesma coisa com o psicólogo. Você precisa estar à vontade. Para quê? Para que flua. Se você é cristão e vai no psicólogo, você precisa falar quais são os seus princípios, o que você busca na terapia. E não são todos os psicólogos que vão entender sobre todas as religiões. Sim. Então é necessário que você fale, olha, através da minha religião, da minha crença, o que eu acredito, isso eu não acredito. Isso aí na Bíblia que eu creio. Você vai direcionando e o psicólogo vai entender. Então eu creio que um dos pontos são esses. Se abrir, sentir confortável, explicar sobre a sua religião. Era essa a pergunta? Sim, é quase um dos pontos, assim, pra gente poder chegar nessa terapia. Aí você falou sobre a questão de escolher um psicólogo, de se sentir à vontade com ele. Sentir à vontade, não ter receio de falar, de assumir, porque a terapia é o local que você pode se expressar. E isso é muito gostoso. Exatamente. Assim, não ter aquele medo de ser julgada, né? Mas, tipo assim, é nesse lugar aqui, eu posso falar o que eu quiser. Ninguém vai me olhar torto, ninguém vai me... Não, porque é o que eu penso. E a pessoa que tá me ouvindo, ela dá importância a isso, sobre o que eu penso. Exatamente. E você está ali exclusivamente para isso. O psicólogo não vai sair falando da tua vida para ninguém. Então, é necessário que você seja muito sincero e ter essa confiança. Não, tudo que eu falar aqui é importante. Mas parece que é uma coisa boba que eu vou falar. Mas para ele vai ser importante. Mas é importante, porque se você está falando sobre aquilo, então não é bobo. Realmente. Exatamente. A terapia, ela é realmente transformadora. Bárbara, eu nem tava no roteiro, mas surgiu essa dúvida. Como que você acha que a gente pode identificar que nós precisamos de terapia? Existe algum momento específico para isso? Ou todo mundo precisa de terapia? Não precisa? Como que lida essa questão aí? Bom, todos precisam de terapia. Todo mundo precisa de terapia. É necessário todo mundo fazer pela questão do autoconhecimento. É igual, por exemplo, médico. A gente tem que fazer exame de rotina, fazer exame de prevenção, para ver se tem algum problema. Ou seja, às vezes você não está com anemia, por exemplo, mas você faz exame de sangue antes. Para quê? Para que não tenha. Então, seria bom que todo mundo fizesse terapia antes de sentir qualquer tipo de sintoma, porque quando acontecesse algo ruim, algum desconforto, você já está mais forte para lidar. Mas o problema de todas as pessoas é pensar, nossa, estou com um problema, vou procurar terapia. É errado? Não, tem que procurar mesmo. Mas todos precisam se conhecer, se fortalecer através do autoconhecimento. Mas um dos sinais que a gente sabe que está precisando de terapia, eu acho que todo mundo já passou por isso. É aquele, eu estou me sentindo estranha, não sei, está dando errado, sabe? Um desconforto, às vezes um aperto, ou ansiedade, indecisão. Ou não saber lidar com alguma situação. Não sabe lidar com algum sentimento. Talvez pensamentos, sempre pensando mais no passado.
não tem planos de vida, futuro. Então, sempre que está saindo algo ali da normalidade, está trazendo uma dor, um desconforto, terapia urgente. Precisa, é necessário. Sim. E o que fazer, Bárbara? Porque nós cristãos temos, às vezes, opiniões muito diferentes. Temos, às vezes não, né? Mas sempre, até mesmo dizendo, diferentes, né? Das pessoas que não nasceram no lar cristão ou que não são cristãos. E o que fazer quando o terapeuta, né, não entende essa nossa visão? Sim, isso acontece muito. Por quê? Porque dentro da terapia, você vai expor o que você é, o que você acredita, o que você... E muitas das vezes o psicólogo não vai entender, ou até mesmo ele vai... O que para outras pessoas é uma normalidade, para nós que somos cristãos, a gente tem restrições bíblicas. E já aconteceu muito isso comigo em terapia. Por exemplo, todo psicólogo precisa passar por terapia. E eu lembro quando eu passei com uma psicóloga, e eu não me lembro especificamente o que era, mas eu cheguei a comentar algo com ela sobre um pensamento meu que eu acreditava segundo a Bíblia. E ela falou, mas por que isso é errado? Todo mundo faz. Mas não me criticando, ela apresentou isso como uma possibilidade, né? Como uma dúvida, para entender como eu pensava sobre aquilo. E muitas das vezes, você vai, né, quem passa por terapia, principalmente cristão que passa por terapia, vai se deparar com isso. E é onde essas pessoas às vezes tendem a parar a terapia por achar que o psicólogo está confrontando. Uhum. Ou seja, o psicólogo me fez uma pergunta, por que eu penso dessa forma? Então ele está indo contra a base bíblica. Não é isso. Ele está querendo entender mais a sua forma de pensar. Então, dentro da terapia, quando a gente fala que a gente tem que ser muito aberto, é também expor o que você acredita. Não tem problema, por exemplo, vamos supor, a questão de cabelo. Uhum. Todo mundo lá no mundo tem o costume de cortar o cabelo. E aí você vai, por exemplo, chegar, as pessoas falam para eu cortar o cabelo, e o psicólogo, mas por que cortar o cabelo é errado? Uhum. Aí você tem todo o direito de falar, segundo o que eu acredito, eu sou cristão, eu sou evangélico, e a minha crença, cortar o cabelo não pode. Então, percebe como você resolve esse conflito cristão se expondo? Uhum. E não é porque o psicólogo perguntou, porque ele está te contra-atacando. Mas você está buscando entender mais sobre você, né? Sim, quanto mais você se expõe, você fala sobre você, mais o psicólogo ele vai entendendo qual é o teu mundo, por onde você vive, o que você acredita, quais são as pessoas que te cercam, entendendo o teu meio. Uhum. E a gente tem esse costume de ser difícil de se abrir, de falar, né? E o que a psicologia, até uma brincadeira que eu faço com a Bárbara, que toda pergunta, tudo que acontece, o que a psicologia diz sobre isso? Mas essas pessoas que tendem, né, a ser mais fechada, a ser mais... não tímida, mas mais calada, né, sabe? Não expor tanto o que pensa. O que a psicologia, Bárbara, diz sobre isso? Tem alguma explicação, assim, mais ou menos, dizendo? Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo. Qualquer coisa que acontece aqui na igreja, a Raquel fala, o que a psicologia diz sobre isso? Bom, as pessoas que são mais fechadas, mais quietas... Todo mundo tem um temperamento. Uhum. Todo mundo tem... É o famoso mais quietinho, mais agitado. E as pessoas que são mais fechadas são as pessoas que têm, obviamente, a dificuldade de se abrir. Então, essas pessoas, elas precisam entender que, além da sua dificuldade de abrir, é necessário que ela se abra. Mas eu não quero. E aí a gente precisa identificar. Essa pessoa está sofrendo por ser fechada, está trazendo um sentimento negativo, tem pessoas reclamando, isso está trazendo tristeza para ela, porque tem pessoa que é fechada, mas é tranquilo, para ela está tudo bem. Mas é necessário a pessoa entender por que ela está fechada. Será que é um medo? Será que é um medo do outro? Se eu colocar para fora o que eu penso, o que eu falo, eu vou ser criticado, eu vou ser julgado. Por que ela está fechada?
Então, a psicologia pensa especificamente nessa questão. Por que você é fechado? Entendi. Só que Seria acrescentar, pode em falar. sessão, em terapia, essa pessoa fechada, obviamente, ela vai levar um tempo Uhum. para se abrir. E aí o psicólogo vai ter todo um manejo ali para Pra lidar conseguir desenvolver ali, né? com o tempo que for necessário, né? E, tipo assim, Bárbara, o que você falou é muito importante e também acaba sendo um dogma, né? Porque as pessoas costumam dizer que as pessoas falantes, né, agitadas, espivitadas, não têm dificuldade de se abrir, quando na realidade também são muitos casos assim, né? É bem difícil, né? E tem até aquilo, na verdade, que o povo também fala muito, que essas pessoas que são mais assim são as que, às vezes, até mais sofrem, tristes, né? né? Mais triste. E ela faz todo ali um cenário pra disfarçar essa dor. Sim, eu tive pacientes já dos dois tipos Tipos. de falante e os fechados. E sabe o que eu reparei? Que o fechado, por mais que quando ele é fechado e ele leva realmente um tempo para se abrir, ele costuma, quando ele se abre, ele costuma ser mais sincero no que ele fala. Por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que ela era super falante, falava sobre tudo. E na primeira sessão, ela falou qual era o motivo da queixa dela. Minha queixa que eu procuro terapia é essa. E no decorrer dos atendimentos, passou 10, 15 atendimentos, ela falava sobre tudo, menos sobre o que ela realmente buscou a terapia. E aí a gente fica uma reflexão. Ela também era fechada para falar sobre o que realmente importava. Mas Feria, né? levou o tempo necessário que ela se sentisse confortável para falar sobre aquilo. Então, ser fechado, ser muito falante, talvez não seja um ponto assim, tal pessoa, Sobre, né? tal pessoa que é mais falante vai falar mais na terapia. Ela pode até falar, mas talvez ela esteja escondendo ainda muita coisa. E isso é muito, muito legal. E eu faço terapia também. Em terapia, meu psicólogo uma vez me falou uma coisa que eu fiquei refletindo em algo que eu tento levar pra minha vida. Ele falou assim, é muito engraçado, mas é como você adora falar sobre a história dos outros. Você enfeita a história dos outros. Porque o fulano é legal, ciclano é isso. Não, porque tem isso, porque é incrível, porque é isso. Mas quando sempre que é sobre falar sobre você, não sei, talvez seja assim. E isso reverte muito com o que você fala, sobre a questão da gente sempre enfeitar a história do outro, né? E não dar valor pra nossa história, pra nossa dor, pra aquilo que nós estamos sentindo. E isso é muito, muito real mesmo. Exatamente. Por exemplo, a partir do momento que a gente deixa de falar da gente, será que nós estamos realmente se preocupando conosco? Dando o real sentido, significado, valor, da nossa dor. Tem uma coisa que é muito importante falar. Muitas pessoas abandonam a terapia também por 2 motivos. O primeiro motivo é quando começo a falar sobre a minha dor, ou seja, o motivo que eu realmente procurei a terapia, essas pessoas tendem a abandonar a terapia. Tipo, chegou nesse assunto que me machuca, nunca mais volto. Ou quando é confrontado também. Quando é isso, ou não? confrontado também, é como se fosse um manual de sobrevivência. Tipo, vai me machucar de novo se eu falar sobre isso. Então, inconscientemente, essa pessoa, não quero voltar mais aqui porque falar sobre isso me dói. Quando, na verdade, o falar sobre aquilo é o início do processo da cura. É libertador, né? É libertador. Então, os psicólogos já têm isso em mente. Tocar no assunto de dor pode ser que o paciente não volte. Então, a gente sempre fala no começo dos atendimentos. Se você perceber que falar sobre isso está te machucando, aí que você tem que continuar, porque é o início de um tratamento, é igual um machucado. Você acabou de machucar, você fica passando a mão ali, então tem que fazer o curativo, esperar cicatrizar, até que cuidado, né? até que você lembre daquilo e não te machuque mais. O outro ponto que as pessoas abandonam a terapia é chegar na terapia. E agora, o que eu vou falar? Não tenho nada, não aconteceu nada essa semana. Isso acontece. E sempre, né? Sempre tem alguma coisa. Sempre né? tem alguma coisa.
Eu lembro uma vez que eu cheguei assim na terapia, a psicóloga falou, não tem nada pra falar? Eu falei, não. Ela falou, o que você fez essa semana? Aí eu falei, sabe quando some tudo da mente? Eu falei, realmente eu não tenho Não nada lembro. pra falar? Aí eu falei, eu tomei um sorvete. Aí ela me fez uma pergunta, e o que você achou desse sorvete? Aí eu lembrei, é o mesmo sabor que eu lembrei de um sabor que eu tomava na minha infância. De repente, do nada, a gente tava falando sobre a minha Aí foi infância e eu descobri desencadeando. muita coisa sobre mim. Então é realmente muito bom fazer terapia. Uhum. Bárbara, e além toda essa questão que a gente, né, compartilhamos aqui no podcast, falando sobre a importância, ser relevante, o que a Bíblia diz sobre terapia, sobre essa questão do autocuidado com a nossa saúde mental? Sim. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. E nós devemos cuidar do nosso corpo, porque as nossas emoções, a nossa mente faz parte do nosso corpo. E eu penso assim, numa forma tão surreal, que o Espírito Santo é tão santo que não vai habitar um corpo que está, às vezes, corrompido por ciúmes, por raiva, inveja, soberba e diversos outros sentimentos Sim. ruins. Ou seja, como que eu vou limpar esse templo? É uma pergunta, é uma reflexão. Tá, eu posso fazer uma oração para Deus tirar toda a raiva do meu coração. Sim, Deus pode tirar. Mas eu também preciso ter um autocontrole. Em Provérbios, né, o versículo que eu li antes, estava dizendo que o homem que não controla suas emoções é como uma cidade destruída. Uhum. Ou seja, há a possibilidade de você controlar através da terapia. Então, a Bíblia, a psicologia não existia no tempo Da Bíblia? da Bíblia, mas sempre foi muito implícito que nós devemos cuidar da nossa saúde, seja o nosso templo físico, como também o interior e o exterior, né? Saúde. Então, fazendo essa limpeza, reconhecendo o sentimento de raiva, como estão as minhas emoções, até a questão que acontece muito hoje em dia, a gente tem bastante casos de déficit de Sim. atenção. E se a fé vem pelo ouvir, Como que vai? se eu tenho déficit de atenção, como que eu vou prestar atenção em tudo que eu estou ouvindo? Pra ter fé. Para ter fé. Uhum. Então, a terapia, ela vai ajudando nisso. Identificar o que eu tenho. Será que é déficit de atenção? Será que é uma hiperatividade? Uhum. Será que é ansiedade? Será que eu estou deprimido? Já que se a gente está triste, a gente não consegue enxergar as maravilhas que Deus faz. Por quê? Porque a gente vê tudo triste. Sim. Então, é surreal pensar, primeiramente, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é muito importante a gente olhar para isso, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, então a gente tem uma responsabilidade de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E se a gente não tem um autocontrole das nossas emoções, de tudo aquilo, né, que a gente tem dentro da gente, como o amor, mas a raiva também, né, a alegria, mas a tristeza, e a gente não tem esse controle, como que a gente vai passar uma boa visão, uma boa influência para as pessoas que estão ao redor? E eu acredito que a terapia faz a gente entender como a gente ter uma medida certa, né, para cada situação, para cada emoção. Sim. Então é muito importante a gente ter essa ótica da terapia, né? Porque como você falou, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que o templo do Espírito Santo vai ter muita raiva acumulada, muito ódio, e às vezes uma situação desagrada a gente vai guardando e aquilo vai crescendo, vai acumulando até que uma hora a gente explode. Então é muito importante a gente ter alguém pra conversar, ter alguém pra desabafar, né? Pra gente conseguir ter esse controle das nossas emoções e a gente conseguir ser realmente luz do mundo, sal da terra, influenciar neste mundo que nós vivemos. Por exemplo, em Coríntios, o amor é paciente, Sim. o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. E se a gente perguntar para a maioria das pessoas, não só crente, mas o mundo inteiro, você é paciente? É verdade. Até mesmo quando a gente está esperando as promessas de Deus se cumprir.
A gente- Acho que aí é o tempo que a gente não é nem um pouco paciente. Exatamente. Nem um pouco. Porque até o ato de esperar um relógio, um horário, um emprego, o ônibus, às vezes seja ser estressante. Né? É. E aí, se a gente não é paciente, a gente demonstra emoções que levam. O que, que a gente. Como a gente age quando a gente não é paciente? A gente reclama, chora, briga, se estressa Como com reclama? o coleguinha do lado. Reclama até do que não tinha nada a ver, o tempo, a tomada, o chão. Isso é muito real. Aí você vai pra terapia e entender qual é o processo de paciência. E por que é importante E esperar, por que né? é importante. É. Né? O que, que você aprende sendo paciente? E a Bíblia Show. é clara nisso, né? Sobre até. Você falou sobre a paciência, sobre a gente esperar nas promessas do Senhor. Quando o Senhor promete algo pra Sara ali e ela se apressa, né? Ela ri, ela se apressa. Ou seja, por mais que ela tinha ali uma paciência, vamos dizer assim, e uma fé que o Senhor faria ali na vida dela, ela mesmo assim ali tinha ansiedade. E ela colocou a pressa na frente. A gente vê as circunstâncias, né, que a gente tem na vida quando a gente começa a viver com o nosso tempo, com a nossa pressa. É verdade. Exatamente. E aí ela agiu com a impaciência, fez uma escolha errada, que não Sim. era para acontecer. E trazendo para os nossos dias é isso. Quantos de nós não fizemos escolhas erradas? E depois vira uma bola de neve, eu tenho que lidar com a consequência da consequência. Real, Bárbara. E chegamos quase ao fim já, mais uma Ah. vez. Foi muito rápido. Mas, pra concluir, terapia, né, versus Bíblia, é conflito ou complemento? É complemento. É complemento, É totalmente. complemento realmente. Bárbara, se fosse pra você deixar aí uma mensagem pros jovens, para um ouvinte que tá nos ouvindo aí sobre a questão da terapia, sei que, né, a gente aprendeu muito aqui Sim. hoje, mas se fosse pra deixar aí um recadinho, sua última mensagem, fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer por estar aqui com vocês, a Raquel, a Maísa, e deixando um conselho para todos os jovens, lembrando lá do começo do programa, tenha paciência para escolher o que você quer. Pense, analise, pesquise, sinta se é aquilo, se você não está sendo influenciado, porque isso é importante, senão você vai fazer a escolha errada. É importante estudar, pensar no futuro, conciliar, se você está estudando ou trabalhando, nunca deixe as coisas de Deus em segundo lugar. Lembre, se você está trabalhando, estudando, é porque Deus abençoa esse trabalho, esse emprego a você. Então, sempre tenha esse pensamento. E sobre a terapia, procura a terapia. Ah, não estou sentindo nada. Procura a terapia. Ah, mas eu só tenho que falar coisas da outra pessoa. Procura a terapia. Ah, é caro. Tem muitos psicólogos que fazem valor social. Então, né, vai procurando na internet, tem muitas opções. Ou até mesmo pergunta se o seu psicólogo tem um horário disponível que atenda a valor social. Não consegue fazer os 50 minutos de uma sessão? Então, pergunte se ele faz 30 minutos pelo menos. Mas é importante que faça. Sempre precisa ter um começo. Sim, verdade. Isso é importante. Sempre precisa ter um começo ali, E, né? tipo assim, faça sem faça sem sentir, né? Tipo assim, não espere sentir alguma coisa pra fazer. Busque fazer antes de sentir. Sim, sim. E tire esse pensamento que crente não faz terapia. É aí que crente faz. Porque crente verdade. precisa mostrar a essência do Espírito Santo para o outro. E se você sair nervosinho, brigando, xingando o outro, você não está mostrando o Espírito Santo. Exatamente. Bárbara, foi um prazer ter você aqui, falar sobre esse assunto com você, né? A gente acredita que não tinha pessoa melhor para estar expondo a opinião sobre esse assunto aqui com a gente, com o público que está na rádio nos assistindo, com os jovens que também estão na live escutando a gente. Então é um prazer que o Senhor continue te abençoando, né? E te dando cada vez mais conhecimento nessa área, em outras áreas aí que você tem interesse em aprender, porque eu creio que o Senhor, Ele te capacitará.
Amém. Deus abençoe vocês. E se não me engano, tem 2 psicólogas aqui também que têm vontade de fazer psicologia. Quem sabe, Deus né? sabe, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Eu acho que o povo agora viu que a gente... Eita. Esse back, calma, a gente não canta assim. Calma, não é É assim. pior. Se eu começar a Tá cantar, todo mundo sai da live. Esses contratos sofrem. Tadinhos, os contratos, tadinho do Lideradori. Mas realmente é um curso que a gente tem interesse. Então, foi um tema muito Gostoso de ouvir, muito gostoso né? de se ouvir, de falar também, porque é um tema que chama muito a nossa atenção. Mas então, agora a gente está chegando no final, infelizmente. Não fique triste, semana que vem nós te aguardaremos aqui. Tá bom? Exatamente. Chegamos numa parte muito especial. Qual é agora, Raquel? A parte de anunciar os eventos. Dessa semana, que são sábado agora, a partir das 23h50, nós teremos a Vigília dos Obreiros. Nós esperamos você para estar aqui orando, clamando a Deus. Eu creio que será uma madrugada de poder e você não pode ficar de fora. E a Bárbara tem uma novidade. Porque dia 14 vai estar aqui na vigília com a gente quem, Bárbara? Vai estar... Quem? Quem? Ai, meu Deus, quem? Quem, Bárbara? Vocês riem, né? Os jovens de Cosmópolis? Isso! Então Os acertei. filhos da Bárbara com Ilha. Vai estar uma van que vai vir diretamente de Cosmópolis pra cultuar aqui com a gente. Só Olha porque eu que não estarei, né, maravilha. Bárbara? É só porque eu não vou estar, gente. A Bárbara falou assim, vem, que a Raquel não estará lá, não vai estar perturbando ninguém, aí vocês podem descer. Mas que bênção, será um prazer recebê-los. Então você que pode estar na sua casa, não perca tempo, não fique na sua Vem pra casa vigília, vem Vem esquentar buscar essa de Deus, vida. querido. Vamos, será uma Tô bênção. triste, tá nada, você só não pegou uma vigília pra adorar o Senhor. Você fica em casa aí que vai ficar mais triste, Exatamente. Vem ficar triste com a gente, vai ser mais legal. Exatamente. E dia 15 nós temos cantada. De Natal, aqui na nossa sede estadual de Santos. Exatamente. Tem alguma música cantada de Natal que tu conhece? Vem, Jesus nasceu, irmãos. Tá chegando o Natal. Vem, Tá o quê? está chegando o Natal. Pois nasceu quem? Pois nasceu Jesus, o Salvador. Jesus nasceu. Vem celebrar com a gente, lembrar dessa história, né, desse marco na nossa vida, porque se não fosse a vinda de Jesus na Terra, o que seríamos de nós, né? Exatamente. Lembrando que a gente não acredita, né, que o Senhor nasceu assim no dia 25. A gente sabe que ele nasceu, que ele veio ao mundo, né? Mas a gente, no dia 15, vai estar comemorando o nascimento do Senhor. Sendo ele nascendo no dia 25 ou não. Estaremos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, Aquele que que veio... merece toda a honra e toda a glória. Exatamente, aquele que é todo poderoso, que salvou a minha e a sua vida. Ô, glória. Aleluia! Chegamos ao fim, Maísa? Chegamos ao fim. Deus abençoe. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. @Expansão Santos no Instagram. E curtir, compartilhar e comentar. E curtir esse podcast. Se inscrever no essa live canal. no YouTube. Ajuda a gente, que a gente ajuda vocês aqui toda quarta trazendo conteúdo de qualidade. É isso aí, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz e até semana que vem. Tchau.